Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar aos convidados, os participantes deste seminário. Cumprimentos também para os caros estudantes aqui presentes, a todos presentes, enfim, caras já algumas conhecidas e outras por conhecer. Também não posso deixar de mandar um cumprimento especial para os colegas da mesa e também um especial cumprimento e agradecimento para o Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia pelo seu excelente trabalho que tem desenvolvido em termos de construir uma ponte entre várias comunidades de direito da língua portuguesa. Muitos parabéns por esta iniciativa que estamos hoje uma prova de sucesso e depois eu acho que mais seminários destes virão e esperamos que um dia pode ser em Macau. O tema que eu trouxe hoje é falar sobre o regime de entrevista administrativa da proteção ambiental da China, que é uma medida lançada recentemente para combater os problemas ambientais que estão a ser cada vez mais graves na China. De facto, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o tema de civilização ecológica tem sido debatido numa amplitude sem precedentes, destacando-se posteriormente algumas das expressões sobre a importância deste mesmo tema, tais como a promoção do desenvolvimento verde e a promoção e a formação de um novo padrão de desenvolvimento harmonioso entre o homem e a natureza. Mas ainda existem numerosas províncias ou cidades chinesas obcecadas com a receita fiscal, que continua a ser, em grande medida, um critério decisivo, para não dizer único, na avaliação de desempenho da administração pública local, diretamente, muitas vezes, relacionado com a possibilidade de uma promoção profissional para aqueles dirigentes da administração pública. Por essa mesma razão, para certas mentalidades, o crescimento econômico, quantitativo e de curto prazo é ainda uma meta que se sobrepõe ao resto, ignorando assim a grande importância de sustentabilidade e, em geral, a estabilidade. Perante isso, nos últimos anos, o governo chinês tem formulado várias leis e regulamentos relacionados com este tema de proteção ambiental. Uma dessas principais manifestações é o regime que eu vou falar hoje, o regime de entrevista administrativa para a proteção ambiental. De facto, esse regime nasceu da iniciativa dos departamentos fiscais a partir do ano 2003, visando inicialmente o cumprimento fiscal por parte dos sujeitos passivos que têm deveres tributários. Em seguida, o regime foi ganhando, entretanto, mais influência na área, por exemplo, de segurança alimentar e da área público-empresarial. Em maio de 2014, o antigo Ministério da Proteção Ambiental da China lançou um documento chamado As Medidas Provisórias da Entrevista Administrativa para a Proteção Ambiental, onde estabelece as disposições claras sobre o conceito desta entrevista, sobre também os motivos, o procedimento e os sujeitos intervenientes. Também, claro, o mecanismo de responsabilização. Apesar de não ser um documento, ou apesar de não se tratar de uma lei a nível nacional, porque não é um órgão legislativo que lançou este documento, este regime tem uma obrigação direta para toda a administração pública, central ou local, nos seus trabalhos ambientais.
Nos termos do artigo número 1 deste regime, entende-se por entrevista administrativa de proteção ambiental o meio administrativo que consiste no encontro realizado por iniciativa do Ministério da Proteção Ambiental, sendo convidados os governos locais e os seus responsáveis que não cumpriram ou então cumpriram mal as suas obrigações de proteção ambiental, a fim de realizar uma conversa entre usuários sujeitos intervenientes, no sentido de alertar para as questões ambientais relevantes, de propor as exigências de retificação nos trabalhos concretos e também de advertir para a devida obediência e concretização de tais exigências superiores. Atualmente, na China, o estudo sobre este regime ainda não está muito, digamos, popular, porque geralmente é analisado sob a perspectiva da entrevista administrativa. Na China, esta chamada entrevista administrativa é entendida como um acto facultativo realizado por um órgão administrativo que goza da competência de supervisão administrativa nos termos da lei. Quando se descobre que um administrado sob a sua supervisão não está a ter comportamentos devidos, a fim de evitar os futuros actos ilícitos, o órgão administrativo vai desenvolver uma série de actos, incluindo actos de comunicação e de negociação, com esse mesmo administrado, conforme a data e local previamente determinados, e depois vão emitir uma advertência ou então um acto de reparo. Ao mesmo tempo de não se tratar de um acto com força obrigatória e direta para os administrados em termos da execução, essa entrevista administrativa tem uma certa força dissuasória, a fim de prevenir a ocorrência de comportamentos e actuações ilícitos. Se o administrado, sujeito convidado à entrevista, não surgir o conselho apresentado pelo órgão administrativo na entrevista, no sentido de proceder às medidas corretivas, essa inobediência poderá levar à abertura de uma investigação subsequente ou até mesmo um processo de sanção. Pelo que a natureza voluntária do regime de entrevista não é assim, não manifesta. Em relação a este tipo de actos desenvolvidos pela administração pública, ainda estamos no meio acadêmico, numa discussão sobre a sua qualificação jurídica. Teorias existem várias, mas até agora ainda não há um consenso na doutrina. A mesma questão é levantada perante o regime da entrevista à administração da proteção ambiental, o regime que eu falo hoje. A questão é a mesma. Qual é a qualificação jurídica deste tipo de atividade administrativa ambiental realizada no campo da proteção ambiental? A maioria dos estudos existentes baseia-se na inércia teórica do acto administrativo tradicional, desenvolvendo a discussão conforme as formas do acto da entrevista ambiental, a construção da sua estrutura normativa, o controlo dos poderes, bem como os direitos e as garantias. No entanto, não se deve esquecer que a teoria da administração moderna e de boa governança exige o reconhecimento do papel do administrado também. O administrado não é mais considerado como um objeto puramente regulamentado ou a parte inferior numa estrutura operada pelas regras de hierarquia administrativa. A grande realidade que enfrentamos hoje em dia é qualquer coerção introduzida pela administração pública carece materialmente de consentimento do administrado, sob pena de reduzir a aceitabilidade da medida e de causar obstáculo à sua implementação. Ao nível macro,
a entrevista administrativa ambiental é justamente gerada por tais mudanças na relação entre o administrado e o Estado. Traduz-se numa atividade administrativa informal. Portanto, do ponto de vista do funcionalismo, o núcleo do nosso estudo é a realização das funções institucionais, centrando assim a consideração geral no processo macroadministrativo e prestando atenção à abrangência deste regime de entrevista administrativa para a proteção ambiental. Portanto, a primeira questão a tratar é da função desse regime de entrevista administrativa para a proteção ambiental. Em primeiro lugar, a nosso ver, é um reforço dos meios da administração ambiental. À medida que os problemas ambientais se tornam cada vez mais sérios, as tarefas administrativas da proteção ambiental também se expandem rapidamente. Os sujeitos administrativos enfrentam sempre dificuldades face aos problemas regulatórios, uma vez que não conseguem encontrar meios adequados com facilidade e, sobretudo, com rapidez. O surgimento e o desenvolvimento do regime da entrevista administrativa ambiental faz com que os intrincados benefícios ambientais evoluam do monopólio governamental para a diversificação do sujeito e formem gradualmente um novo sistema operacional, proporcionando uma plataforma institucional de comunicação e também um diálogo entre os múltiplos sujeitos de interesses ambientais. Portanto, o regime da entrevista administrativa ambiental pode transportar, acomodar e cooperar com vários meios administrativos ambientais, tais como o contrato administrativo e a mediação administrativa, entre outros, no sentido de compensar efetivamente a insuficiência de atenção dos meios tradicionais de execução da lei ambiental para o processo administrativo e realizar uma mudança quantitativa e a expansão quantitativa de meios administrativos disponíveis para a proteção do meio ambiente. A segunda função deste regime é ajudar a uma redução de riscos de execução da lei e aumento da eficiência da sua execução. Geralmente, a execução da lei administrativa ambiental envolve muitos indicadores científicos e também técnicos e é altamente profissional, dependendo muito do domínio dos padrões ambientais. Devido ao interesse público e à natureza limitada da alocação de recursos, os atrasos no cumprimento da lei ambiental levam com frequência à insatisfação das partes interessadas, que, por isso, muitas vezes acabam por iniciar um processo contra a administração pública no tribunal. Por outro lado, o prazo para a execução da lei ambiental requer uma resposta rápida por parte da agência administrativa e, por isso, a execução da lei administrativa ambiental encontra-se facilmente num estado de ação desconhecida. Além disso, no processo da execução da lei administrativa de proteção ambiental, é difícil obter provas e os administrados resistem e confrontam. Por conseguinte, surgem os riscos de execução da lei administrativa ambiental, que acaba por se confrontar com um dilema, comprometendo assim o entusiasmo e a eficiência da execução dessa mesma lei. Através de uma conversa entre partes interessadas, o regime da entrevista administrativa ambiental pode lidar com um Estado cada vez mais diversificado e altamente incerto das questões ambientais,
reduzindo o risco de execução da lei administrativa de proteção ambiental e melhorando a eficiência da sua execução. Ao mesmo tempo, através da implementação do regime de entrevista administrativa ambiental, podem minimizar-se as dificuldades de obtenção de provas no processo de execução da lei administrativa ambiental, bem como os riscos da resistência violenta da execução da lei. A seguir é a terceira função deste regime, que é uma promoção da execução democrática da lei. Entrando no século XXI, a forma de atuação da administração pública chinesa passou gradualmente do modelo tradicional de gestão administrativa com altos poderes hierárquicos para o modelo de governação pública de sociedade moderna. O governo chinês é obrigado a assumir mais responsabilidades sociais, em particular, agora nesta fase, o Estado defende fortemente a implementação da responsabilidade ambiental do mesmo governo. Para isso, o governo chinês deve começar a considerar o reconhecimento social das suas decisões e passar a promover consultas e diálogos em pé de igualdade entre vários sujeitos. O regime de entrevista administrativa ambiental, assim, pode construir uma ponte de comunicação entre o governo e também as empresas poluidoras, muitas vezes. Pode estabelecer uma plataforma de diálogo igualitário visando o equilíbrio entre a concretização dos direitos ambientais dos cidadãos e também o funcionamento do poder administrativo no processo da comunicação e diálogo. Assim sendo, segundo este regime, por um lado, os interesses e a livre vontade dos administrados são plenamente expressos nas entrevistas administrativas ambientais. Por outro, o órgão administrativo busca ativamente a negociação e o diálogo com os administrados, sob a premissa do respeito mútuo. Agora, uma quarta função deste regime é a prevenção de riscos ambientais e realização das finalidades de políticas ambientais. Desde a segunda metade do século XX, o surgimento de conceitos como sociedade de risco, sociedade de informação e estado de prevenção revelou as mudanças profundas no contexto social geral e os grandes impactos sobre as teorias da administração tradicional e do direito administrativo. Os campos sociais relevantes, tais como o da ciência emergente, da tecnologia e do ambiente, estão cheios de proposições de conhecimentos incertas e muitas vezes precisam de ser decididas em total desconhecimento. Portanto, os métodos tradicionais de regulação legal baseados nas causalidades e as previsões gerais têm sido ineficazes. Por conseguinte, é necessário descobrir novas formas de conduta e estrutura de decisão. A entrevista administrativa de proteção ambiental pode, assim, a nosso ver, desempenhar um papel importante para a interrupção oportuna e a correção de problemas ambientais já ocorridos. Aqueles factos que comportam eventuais riscos ambientais incertos podem ser efetivamente evitados através da realização de entrevista com os sujeitos, a fim de promover a implementação de regras ou exigências ambientais através da interpretação de leis e concretizar os objetivos das políticas ambientais.
prevenir os problemas antes que eles ocorram e mudar o controle ex post para a prevenção de controle ex ante, através da interpretação das políticas nacionais. São essas 4 funções que nós vemos neste regime de entrevista administrativa ambiental. A seguir, vamos fazer uma, digamos, avaliação deste regime, mais no sentido de colocar críticas ao mesmo. Em primeiro lugar, vejo um desvio do conceito no design deste regime. O atual sistema jurídico ambiental da China consiste em desenhar o sistema sob a modalidade de controle ambiental do governo, ou seja, é basicamente um modelo de comando e obediência, dominando pelo poder administrativo do governo, de cima para baixo, para regular as inflações ambientais. De acordo com os documentos normativos existentes sobre o regime de entrevista administrativa da proteção ambiental, não só ao nível nacional, mas também ao nível local, os objetivos desse regime estão intimamente relacionados com a regulamentação administrativa. Em primeiro lugar, o conceito do regime de administração de proteção ambiental depende da autorização ou da confirmação dos governos de vários níveis e dos departamentos funcionais de proteção ambiental, tentando deles obter as expectativas institucionais através da atribuição da competência de vigilância completa do regime. No entanto, sabemos que é difícil atribuir e classificar de forma 100% precisa e a priori a poluição ambiental, especialmente os riscos ambientais incertos. No que diz respeito ao atual regime de entrevista administrativa de proteção ambiental implementado em diferentes regiões, este possui as características de unidirecionalidade e de total fechamento. E também a estrutura do sistema também é geralmente baseada na relação binária de comando-obediência ou então de padrão e cumprimento. O governo está mais preocupado em transformar este regime de entrevista administrativa ambiental no regime de supervisão ambiental e utilizá-lo como instrumento regulatório, já que as solicitações de interesses dos regulados, a possibilidade de participação pública e governação pública e até a função de incentivo do regime são cobertos pelo desenho do regime de controlo unidirecional. Além disso, nós achamos que para este regime ainda existem outros defeitos no próprio funcionamento efetivo, por seguintes razões. Em primeiro lugar, existe uma falta de participação, de interação entre vários sujeitos que têm interesse ambiental. Sendo fonte de poluição ambiental, também há uma falta grave de participação das empresas que normalmente possam produzir poluição ao meio ambiente. O governo e as empresas, ou então outras entidades, não formam uma interação multipartidária, nem trocam informações suficientes, o que não facilita a implementação de leis e regulamentos ambientais e a concretização de objetivos de política ambiental. Além disso, com a pressão imposta de cima para baixo pela entrevista supervisora a nível de responsabilização, as pressões ambientais podem ser direcionadas para as empresas através dos governos de base e dos seus departamentos de trabalho.
o que justifica também a devida participação ativa que nós defendemos das empresas nessas entrevistas. Em segundo lugar, outro defeito que nós achamos que existe em termos de funcionalismo sobre este regime justifica-se com os riscos de controlo de fim de tudo de emergência. Atualmente, o conteúdo, o assunto ou a circunstância de entrevista estipulada pelo regime são voltados principalmente para os problemas ambientais já ocorridos, que causaram impactos sociais e aos quais as massas reagiram drasticamente. Portanto, são problemas já existentes, já aconteceram. Portanto, a tendência do controlo de fim de tudo, de emergência no regime de entrevista administrativa ambiental, determina que esta última só pode actuar como uma resposta temporária aos problemas ambientais. E é difícil tornar-se num mecanismo de longo prazo para ajudar a governação ambiental, no sentido de prevenir os problemas antes do seu acontecimento. Portanto, agora queríamos apresentar algumas ideias ou sugestões de melhoramento deste mesmo regime. Em primeiro lugar, nós achamos que tem que assegurar uma gama ampla de participantes nesta entrevista administrativa. A participação nas ações da administração é uma característica básica de uma sociedade moderna. A teoria do processo administrativo atribui importância à compreensão dinâmica e geral da interação mútua entre os vários sujeitos. Portanto, sob a óptica dos procedimentos administrativos, é necessário garantir que os participantes nas entrevistas administrativas de proteção ambiental sejam numerosas, sejam mais abrangentes, através da participação, interação e jogo de múltiplos sujeitos. Portanto, além do entrevistador, normalmente que é um órgão administrativo, e do entrevistado, normalmente que é um administrado, os participantes na entrevista administrativa ambiental devem ainda incluir, pelo menos, as partes interessadas relevantes, tais como os órgãos administrativos respectivos, as organizações autónomas de proteção ambiental, os representantes dos entrevistadores, os representantes da comunicação social, os representantes do público social e também achamos que os órgãos do Ministério Público devem estar envolvidos. A segunda sugestão deve-se pensar melhor em como garantir a eficiência do regime. Por exemplo, podemos incluir também o regime de contrato administrativo para este regime de entrevista administrativa ambiental. Atualmente, nas entrevistas administrativas ambientais, elaboram-se os documentos de parecer ou decisões de retificação. Emitem também actas de conclusão das reuniões e outros documentos que, embora tenham sido confirmados pelas assinaturas das partes intervenientes, não têm prestação correlativa, nem têm a força vinculativa legal e também o poder de execução, o que poderá levar facilmente à inutilidade dessa mesma entrevista. Portanto, depois da indução de interesse, poderá introduzir o contrato administrativo ambiental para formar uma garantia efetiva com força legal do resultado desta entrevista. Por outro lado, achamos que
pode aproveitar também o mecanismo de resolução dos litígios ambientais para garantir o resultado da entrevista. A mediação administrativa de litígios ambientais é uma maneira eficaz de a China resolver litígios dessa tipologia. Tem um efeito positivo no alívio de incidentes de grupo causados por litígios ambientais e na redução de petições coletivas. Em muitas zonas chinesas, o regime da entrevista administrativa ambiental estipula que as entrevistas administrativas ambiental devem ser iniciadas a quanto de grandes litígios ambientais, queixas ambientais complexas e petições de grupos, ultrapassando assim as hierarquias. Portanto, para lidar com as situações sobrecitadas, é necessário estabelecer um mecanismo de resolução de litígios ambientais no regime de entrevista administrativa ambiental, isto é, a mediação administrativa ambiental. Na entrevista, o entrevistador deve notificar a vítima para participar nessa mesma entrevista e a vítima, por sua vez, tem o direito de solicitar a sua participação na dita entrevista de uma forma ativa. Com base no consentimento das partes em litígio, sob a participação e supervisão dos sujeitos, o órgão administrativo de proteção ambiental pode atuar como uma terceira pessoa na intermediação, a fim de mediar a responsabilidade pela indemnização e o valor dessa mesma indemnização, o que facilita a garantia da justiça e da imparcialidade na mediação e evita também a conspiração para prejudicar os interesses públicos. Por fim, é a questão de restrições do uso das informações de infrações obtidas durante as entrevistas. As entrevistas administrativas ambientais muitas vezes podem envolver a prestação de informações e de provas de infrações pelas próprias empresas. No fim das entrevistas, pode acontecer que as partes não cheguem a um acordo. O regime de entrevista administrativa ambiental em vários lugares também estipula que a entrevista não substitui a sanção administrativa. Mas achamos que isto terá que mudar um bocadinho, a fim de proteger os interesses de confiança dos entrevistados e refletir a sinceridade da cooperação entre o governo e os particulares. É necessário evitar o uso de provas de infrações fornecidas pelos próprios administrados quando as sanções administrativas subsequentes forem executadas. Isto também é uma proteção de confiança. Portanto, com isto terminamos a nossa apresentação. Muito obrigada.